a mais um vídeo do curso Ministério Feminino. Neste vídeo nós vamos falar sobre Mateus capítulo 14, Jesus andando sobre as águas. E o tema desta mensagem é: a fé, um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Neste vídeo de hoje nós conversaremos a respeito do texto de Mateus capítulo 14, verso 22, Jesus andou por cima do mar. Vamos ver o que diz o texto? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegou a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A fé é um elemento indispensável para quem quer viver e agradar a Deus. Nesse texto relatado por Mateus, Jesus estava acabando ali o trabalho de ministrar a palavra, de anunciar o seu reino às pessoas que estavam naquele lugar desértico, e ele havia multiplicado os pães. Após aquele fato, Jesus pediu que os discípulos fossem logo para dentro do barco. Ele tinha pressa porque a sua fama já percorria e ele já incomodava muita gente, já estava sendo de fato perseguido pelos fariseus, pelos saduceus e até, porque não, pelo Império Romano. Então Jesus tinha pressa nas suas ações. Ele disse: vão logo, entrem no barco e depois eu alcanço vocês, eu acompanho vocês. Ao dispensar a multidão, Jesus se retira para orar. Gostaria de destacar duas coisas aqui. Primeiro, a perseguição de Jesus. Como pode um homem sendo tão bom, que veio trazer notícias fundamentadas no amor, fundamentadas na paz, na solidariedade, na compreensão do outro, como pode alguém tão pacífico ser perseguido, ser odiado? Isso me chama a atenção pelo fato de que nós, sendo imperfeitos, muitas das vezes com um coração cheio de boas intenções, com um coração cheio de Deus, cheio de vida, nós acabamos incomodando a muitos, inclusive dentro da igreja, e esquecemos do que Jesus passou, mesmo ele sendo Deus. E às vezes essas perseguições, as murmurações, as reclamações contra nós nos desanimam. Nós fraquejamos, queremos parar, mas não podemos nem um pouquinho assim nos comparar a Jesus, nos comparar à grandeza que era o Mestre, aquele que só tinha palavras de paz, controle emocional fora do comum, coisas que nós de fato não temos. E mesmo assim, não sendo próximo de Jesus em comparação, não sendo com tanta dificuldade de sermos parecidos com Cristo, nós não sofremos tamanha perseguição como ele sofreu. E nós queremos desistir por tão pouco. Minha palavra já de início para você é uma palavra de encorajamento. Tendo certeza, tendo convicção de que você traz uma mensagem real, uma mensagem bíblica, sadia, construtiva. Sim,
as pessoas vão se incomodar não porque elas te odeiam. Então existe um poder maligno, uma ação maligna, operando na vida daqueles que não pertencem a Cristo, de maneira que eles acabem se irando contra você. Na verdade não é contra a sua pessoa, mas contra o Espírito de Deus que opera em você. Então você sente essas flechadas, você sente essas perseguições, esse peso, mas tenha convicção de que o reino que você anuncia, de que a palavra que você pretende proclamar, ela é paz, ela é poder de Deus. E nas tuas fraquezas, nas suas dificuldades, você pedirá forças a Deus e não vai parar. Assim como Jesus também não parou. Então a perseguição, ela não é uma questão de coitadismo, de autocomiseração, para eu me sentir fraca, reclamando, debilitada. Não. A perseguição é para você agir como os discípulos falaram, né? Olha, eu me sinto feliz porque eu estou sofrendo pela causa de Cristo. Eu me sinto feliz porque eu tenho certeza dessa palavra, dessa mensagem que eu estou anunciando, e eu estou incomodando as trevas. Que bom que eu estou incomodando as trevas, porque quando o diabo estiver feliz com as nossas vidas, certamente tem alguma coisa errada conosco. Então entenda que as nossas lutas, as nossas guerras, elas são espirituais e elas de fato virão contra nós. Porque o espírito do engano opera em nosso meio. Mas Jesus, ele sabia dessa perseguição, ele tinha consciência disso. Então, ele tinha algumas estratégias. Então, ele dispensa logo os discípulos, aplaca a multidão, se retira para orar. Também me chama a atenção o fato de que Jesus se retira para orar. Jesus nos ensina muito nisso. Jesus nos ensina que precisamos sim de um espaço de privacidade em nossa casa. Se esta casa ela não te permite esse espaço de privacidade, você tem a igreja, você tem os montes, você tem espaços, parques em que você pode ter o teu momento de privacidade, de falar com Deus. Isso é muito importante que nós tenhamos essa rotina, porque é neste momento de oração, de busca individual, você recebe fortalecimento. Jesus sabia que o que estava por vir não seria fácil, mas ele estava sendo fortalecido na oração. Amém? Então Jesus se retira para orar e os discípulos estão ali já em alto mar. Estando em alto mar, eles se deparam com forte vento contrário ao sentido do barco. E aí, aqui eu já começo a pensar, como pode? Como pode Jesus? Foi Jesus quem os mandou para entrar no barco. Como pode Jesus colocá-los numa situação daquela? Será que foi proposital? Será que foi casual? Eu só sei que eles entraram no barco por um comando de Cristo. E obedecendo ao Mestre foram assim. Mas, de repente, algo sobrevém contra eles. Aqui eu já posso aplicar na tua vida que mesmo você, estando na direção de Deus, estando seguindo os conselhos do Senhor, não significa que você vai viver em plena paz, que você vai viver com tudo dando certo. Muitas das vezes o Senhor vai permitir que você experimente situações adversas, problemáticas, difíceis. Tudo tem um propósito. Pode ser que o Senhor queira te ensinar, te dar mais uma oportunidade para aprender a viver o extraordinário dele. Mais uma oportunidade para que ele revele a glória dele sobre a tua vida. Aquele fato inusitado, os discípulos estavam obedecendo a Jesus e se viram diante de uma turbulência, de uma tempestade. Eu imagino o quanto que aquele barco chacoalhava no escuro. O texto diz que já era a quarta vigília, já era madrugada. Era mais ou menos no último horário ali da madrugada, 3, 4, 5 da manhã. E aí, deveria estar escuro, deveria estar turbulento, deveria estar muito agitado. Eles não conseguiriam se equilibrar dentro do barco e precisava de muita força brutal, braçal, para lutar pelas suas próprias vidas.
Então não estava fácil ali a situação daquela tempestade, mas foi Jesus quem os mandou entrar no barco. Imagino que talvez tivesse passado pela cabeça de alguém: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim obedecer Jesus me colocar neste barco? Não é? Às vezes você se vê em situações assim. Você está seguindo o comando de Cristo, você está seguindo uma ordem divina, mas as situações parecem não serem favoráveis para você. E de repente, aparece alguém vindo de longe, andando sobre o mar. Me coloco no lugar dos discípulos. Eles gritavam apavorados, pensando que era um fantasma. Eu acredito que talvez eu tivesse a mesma ideia. Gente, é madrugada, um temporal, sacudindo o barco, lutando pela sobrevivência, e vem alguém de longe andando pelo mar. O que mais eu imaginaria? Certamente eu ficaria também apavorada. Alguém vindo de longe andando sobre o mar, que coisa louca, que coisa insana, impossível de se pensar. Impossível de se pensar aos olhos humanos. E ali, apavorados, Jesus se aproxima, eles reconhecem a Jesus e Jesus disse: tenham um bom ânimo, não temais, sou eu. Que alívio, né? Posso imaginar que alívio da parte deles. Certamente aquele fato foi proporcionado para que eles conhecessem mais um pouquinho do que Jesus realmente era, do que Jesus era capaz de fazer. E aí Jesus vem com a mensagem: tenham bom ânimo, tenham paz, em meio à tribulação que você está passando, tenham bom ânimo, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor não nos chamou para sermos pessoas abatidas, desanimadas. Aparentemente existem pessoas que aumentam demais o cargo e o peso sobre si mesmas e parecem que não servem ao Deus de Israel, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tem todo o poder. Mas Jesus fala para nós neste texto aqui: tenham bom ânimo, alegrem-se, animem-se. Parem de ser atemorizados. Uma das coisas que mais impedem o agir de Deus é a nossa mente da terribilite. Como já disse um psicólogo, Santandro, ele disse: as mulheres principalmente têm uma tendência de fazer uma tempestade no copo d'água. É a mente da terribilite. O problema é desse tamanho, elas conseguem ampliar de uma forma exagerada. As mulheres trazem uma carga de emoção muito grande, né? E exageram nos seus sentimentos, exageram nas avaliações. Às vezes ela só acha que aquilo é daquele jeito e já fantasiam aquele problema, já fantasiam as causas, já julgam, já decretam uma sentença sem nem mesmo ter buscado saber como que as coisas são de fato. Isso é muito comum. A Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo o medo. Nós precisamos tratar os problemas com o máximo de equilíbrio possível, com o amor de Deus agindo em nós, com a paciência, com o fruto do Espírito, para que Ele nos dê equilíbrio na hora de avaliar as circunstâncias, as situações do dia a dia, que muitas das vezes são avaliadas com muito exagero. E a semelhança dos discípulos que não sabiam de fato quem é que estava vindo em direção a eles, o socorro estava vindo, mas eles já imaginaram a pior das hipóteses, um fantasma. Mas era Deus, era Cristo, vindo com paz, vindo com solução, vindo com calmaria. Mas eles imaginaram o pior. A mente aprisionada pelo medo, ela provoca em nós sensações terríveis e tira de nós a capacidade de analisarmos os fatos com frieza, com equilíbrio, com racionalidade. Então é preciso que você não haja com impulsividade, como os discípulos pensavam que era o fantasma e começaram a gritar, aterrorizados. E aí Jesus vem com essa palavra: não temas, se acalmem. E eu quero dizer para você também: acalma o teu coração. Deus está no controle das nossas vidas.
Ele nunca nos desampara. Aquela tempestade ali que Jesus os colocou para passar, veio provar para os discípulos algumas coisas. Eles ainda não tinham visto Jesus andar sobre as águas. Jesus veio ali revelar o seu poder. Aquela situação atribulada revelou que quem estava com eles era poderoso e tinha total poder sobre as forças da natureza. Tanto que a gravidade, a lei da gravidade, não fez Jesus afundar sobre as águas. Ele tinha poder sobre as águas. Aí no versículo 28, ele diz: ei, calmem-se. E Pedro então fala assim: Senhor, se és tu mesmo, me chama, não é? Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir com você para cima das águas. Olha que coisa ousada. Nós estamos falando aqui de Pedro. Quem era Pedro? Pedro era um homem típico do campo. Ele era simples, ele era um homem prático, ele tinha uma personalidade forte, ele tinha um espírito de liderança, mas ele também tinha palavras assim, duras, muitas das vezes atitudes impulsivas, colérico. Este era Pedro. Ele era um daqueles que mais andavam próximos de Jesus. Ele tinha muita proximidade e amizade com Jesus. Então ele fala assim: é tu mesmo? Então me chama que eu vou ir com você, que eu confio em você. E no calor daquela emoção ao reconhecer Jesus, Pedro então desce do barco e vai ao encontro de Jesus. Muitas das vezes nós pensamos que temos a total capacidade e domínio sobre as variáveis. E aí vamos. Na euforia, no calor da emoção, a gente simplesmente vai. Mas logo no meio do caminho, à semelhança de Pedro, afundamos. Por que será que agimos assim? Pedro afunda. Pedro vê o vento, a força do vento vindo contra ele. Realmente, o vento ali ainda não tinha parado. E a força do vento assusta Pedro. Pedro foi o único que se apresentou, mas logo que foi, definhou. Nós somos assim também. Muitas vezes no calor da emoção, da euforia, aquela aparente fé, nós vamos, Senhor, o Senhor está mandando, está me chamando, eu vou. Mas logo que vamos, a primeira adversidade, definhamos. E aí Jesus então fala para Pedro: ô Pedro, por que tiveste tão pouca fé? Ele grita: socorre-me, Senhor! Então Jesus está logo ali, com a sua mão estendida para segurar a Pedro, afundando na dificuldade. Jesus está logo aí, creia, segurando a tua mão e te puxando para cima e não te desampara em nenhum minuto. A dúvida no caminho, o receio são coisas que podem tirar o nosso foco, abalar as nossas certezas, abalar as nossas convicções, minar a nossa fé. Então Jesus indagou Pedro: por que você duvidou? Sou eu, Senhor. Sou eu que estou contigo todos os dias. Sou eu que ando com você lado a lado. Sou eu que acompanho a tua rotina. Muitas vezes eu dormia ao teu lado. Eu estava: Pedro, eu estou o tempo inteiro ao seu lado. Por que você duvidou apesar de todos os sinais que tenho demonstrado? Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer que a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. Mateus 17:20 escreve: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Portanto, a fé é um elemento indispensável para quem quer viver para agradar a Deus. A fé é o que te torna mais forte. A fé é o que te dá força para lutar, para insistir no momento das adversidades. É a fé que não te faz parar. É a fé que te conduz caminhando firme para o alvo, caminhando convicto da chamada que Deus tem para a tua vida. É a fé. Embora você não veja, embora você não esteja neste momento tocando naquilo que você pede, naquilo que você clama, naquilo que você almeja,
pela fé você já se vê naquela situação. Isto é andar de fé. E quem tem fé agrada a Deus. E é que eu quero aplicar para a tua vida. Apesar de tudo que Jesus já tem feito por você, de todos os milagres que você já vivenciou, por que muitas das vezes duvidamos? Mas, à medida que caminhamos com Cristo, Jesus se revela um pouco mais a respeito de si mesmos para nós. Aquela experiência da tempestade revelou para os discípulos um Jesus que tinha poder sobre a natureza, que tinha poder de andar sobre o mar e não era um fantasma. Então, para conhecermos mais sobre Deus, precisamos andar mais com Ele. Precisamos realmente viver coisas extraordinárias, aparentemente turbulentas, aparentemente difíceis, mas aí na dificuldade Ele mostra a sua glória para nós. Ele revela o seu poder para nós. É só tendo experiências com Ele que nós vamos dizer realmente, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, ó Deus, eu te conheço de contigo andar, porque sei que as minhas dificuldades, eu sei que as minhas lutas, elas servem para aprimorar o meu caráter, para me aprimorar dentro da tua vontade e conhecer-te mais e mais. E aí, então os discípulos, ao verem aquele fato, quando Jesus entra no barco, as águas se acalmam e ele diz: dizem com espanto, és verdadeiramente o Filho de Deus. É isto. As experiências, as adversidades nos revelam a grandeza do Deus que nós servimos. Meu desejo é que você viva experiências extraordinárias. E quando você se vê sem nenhuma saída, depois de lutar, depois de clamar, depois de se desesperar, simplesmente Deus se mostra de uma forma extraordinária na tua vida e você respira fundo, respira aliviado e diz: realmente, Senhor, Tu és muito além daquilo que eu imaginei. Obrigado por me fazer viver essa experiência. Doeu, eu sofri, eu chorei, mas o Teu poder se aperfeiçoou na minha fraqueza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que você possa ter essa experiência especial com Deus. Em todo momento pensar que nada é sobre você, mas é sobre a glória de Deus se manifestando na tua vida. O poder de Deus se manifestando através da tua vida, para que a vida do Espírito flua através da tua vida para a vida de outras pessoas. Agora, com este milagre, eles tinham mais uma coisa para contar. Com os milagres que você vive, você tem mais relatos para testemunhar. Viva uma vida de fé. Viva uma vida de confiança no Deus que você serve. Que Deus te abençoe e até a próxima. Este vídeo é mais um dos nossos vídeos de mensagem e preparo de esboços bíblicos do curso Ministério Feminino. Você gostou deste vídeo? Você gostou desta mensagem? Nós disponibilizaremos o esboço dessa mensagem para todas as nossas alunas do curso Ministério Feminino. Participe você também. São videoaulas, e-book e mensalmente encontros online onde nós discutiremos como preparar mensagens bíblicas voltadas para famílias, para cultos nos lares, para encontro com mulheres. É um prazer compartilhar com você dessas mensagens maravilhosas. Espero você no nosso curso Ministério Feminino.